E esta manhã nós avançamos e entramos no capítulo 11 do Evangelho de Lucas, onde haveremos de encontrar então aqui um texto muito conhecido. Talvez a versão que a irmã e o irmão conheçam seja uma versão diferente. A versão que está mais acostumado seja a versão mais completa. Porque quando nós entramos aqui no capítulo 11, no verso 1 ao verso 4, nós vamos ver então um discípulo a pedir ao Senhor Jesus que ensina a orar. E então vemos a oração, que é conhecida como a oração do Pai Nosso. Então, só que aqui numa versão diferente, uma versão mais simplificada em Lucas. Abrimos então a palavra de Deus em Lucas, capítulo 11, do verso 1 a 4, ao que lemos a versão Almeida, revista e atualizada, que diz-nos assim. De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Então ele os ensinou. Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. E não nos deixeis cair em tentação. Amém. Esta manhã, o título que eu dei, os irmãos sabem que nem toda semana eu dou um título à pregação, mas que esta semana para mim, enquanto preparava, ficou muito claro de que havia aqui uma temática, havia aqui algo a ser dito, algo que era aprendido com este texto. E então o título que dei esta manhã são 10 coisas que precisas saber para começar a orar. Percebam? Ainda não diz respeito, se calhar, tanto à oração em si, ou conteúdo da oração, mas 10 coisas que preciso saber para começar a orar. Ou seja, antes de começar a orar, preciso saber para que ao começar a orar, então eu possa fazer de forma que agrade ao Senhor. E então, quando nos aproximamos aqui, precisamos lembrar, e vou ser muito breve, porque toda vez que entramos em um novo capítulo, o pastor repete isto, que precisamos lembrar que a Bíblia, em seu texto original, não é separada em capítulos e versículos. Portanto, aquilo que nós temos aqui, encontramos no começo do capítulo 11, não é uma quebra com aquilo que está a passar antes. Pelo contrário, é uma continuação. E os irmãos se calhar vão perguntar, mas pastor, como que isto pode ser uma continuação? Simplesmente é uma nova história, porque então este discípulo agora se aproxima de Jesus, vê Jesus a orar, não é? E nós sabemos que Jesus, ele ora, e vemos aqui muitas situações em que Jesus ora, mas o que isto tem a ver, por exemplo, com a última história que lemos no capítulo 10, quando Jesus está na casa de Marta e Maria, e então Jesus vai dizer a Marta, não é? Depois da reclamação, vamos dizer assim, entre aspas, que Marta faz, Jesus vai dizer a Marta que Maria escolheu a melhor parte. Não é que Marta tenha escolhido uma parte má, é uma parte boa, servir ao Senhor é bom, mas que Maria escolheu a que era melhor. Há uma parte boa e há uma parte melhor. Servir ao Senhor é bom, ouvir ao Senhor é ainda melhor. O que isto tem a ver com a oração? Nós precisamos lembrar que aquilo que vimos no capítulo 10, e ainda na semana passada falamos sobre isto, é de que vemos Jesus a ensinar os seus discípulos no seu cotidiano, na sua vida, como é o viver para Deus, como que se vive para agradar ao Senhor. E nós precisamos então lembrar aqui algo muito interessante, porque o texto já nos diz isto, não é? O texto já nos vai apresentar esta realidade, porque ele diz que, então, de uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou. Só que não foi apenas João que ensinou. Era uma coisa muito comum naquele tempo, que os mestres, não é? Ou seja, os rabinos, que tinham os seus seguidores, os seus talmidins, eles ensinavam sobre Deus para eles. Correto? E ao ensinarem sobre Deus, e nós muitas vezes, nós achamos, meus irmãos, e nós vamos falar aqui um bocadinho sobre isto, não quero ir muito à frente, mas
Quando nós ensinamos alguém, o que nós estamos a ensinar é o que nós poderíamos chamar de teologia. E digo, poderíamos chamar porque eu sei que quando falamos de teologia, assusta, não é? Os irmãos se calhar ficam um bocadinho assustados. Mas deixe-lhes dizer uma coisa. Todos esta manhã aqui são teólogos. Todos os irmãos e irmãs aqui sentados esta manhã são teólogos. Quer queiras, quer não queiras. Por quê? Porque pensas algo sobre Deus, tens uma ideia de Deus. A maneira como ages na tua vida mostra e prova que acreditas em algo sobre Deus. Um exemplo muito simples é quando algo acontece na sua vida, seja bom ou seja mau. Há muitos que algo de bom acontece na vida e, obviamente, aqueles que estão na mídia, não é? Que estão na televisão, que estão na internet, é muito mais fácil de ver. Porque eles estão a ser provados por uma câmara naquele momento, no calor do momento. E então, o que dizem aqueles que passam por um momento de alegria, que estão num momento de conquista, de vitória? O que dizem fala muito sobre aquilo que acreditam sobre Deus, sobre a vida, os valores que têm. Da mesma maneira, aqueles que estão a passar por uma dificuldade, e nós vimos agora, recentemente, muitas pessoas a passarem por grande dificuldade, quando agora ainda, no começo, não é? Porque já não foi sequer no final do verão, as pessoas achavam, olha, este verão foi muito melhor, este verão foi muito mais tranquilo, glórias a Deus que foi. E de repente, ali, naquela que foi provavelmente a última semana antes das chuvas, vimos incêndios terríveis, como já não vimos aqui há alguns anos. E qual é a primeira reação daquele que vê o fogo aproximar-se da sua casa, ou mesmo vê a sua casa completamente incendiada e perdeu tudo? Esta reação mostra uma teologia, mostra aquilo que crês sobre o Senhor. Assim como vamos ver em Jó, não é? Quando Jó diz, o Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, um dia eu quero ser como Jó. Um dia. E aqui estou a assumir ao dizer isto que obviamente não sou. Eu provavelmente, não é que eu fosse ficar com raiva de Deus, mas eu ia ficar com raiva da situação. Eu sei que é estúpido e eu sei que eu ia sentir-me estúpido ao ter raiva. Porque eu sei que o Senhor tem controle sobre todas as coisas e Ele é bom, e o Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor, mas eu ia ficar com raiva mesmo assim. Porque a minha humanidade ia me fazer ficar com raiva daquela situação. Deu tanto trabalho, foi tão difícil e muitas vezes, imaginem estas pessoas, todas as economias de uma vida inteira, muitas vezes ainda a pagarem as prestações da casa e de repente tudo que vem são cinzas. E então, como que ficaria o teu coração? Será que teríamos a mesma reação? E a verdade é que isto mostra a teologia. Porque o vosso vizinho, que não crê em Deus, e que se calhar a casa dele foi poupada, e ele está a dizer, quase quer sair da boca dele, não é? Quer sair da boca dele e dizer assim, graças a Deus, a minha casa foi poupada. E ele não é crente, não acredita em Deus, não vai à igreja, nem nada. E tu, que vais à igreja todo domingo, a tua casa em cinzas, e qual é a tua reação? E se calhar o vosso vizinho está a perguntar, mas não acreditas na soberania de Deus? E então qual a teologia que estamos a mostrar? Efetivamente. Porque, meus irmãos, deixe-lhes dizer, é muito fácil falar teologia. É muito fácil em uma conversa com alguém que conheces, com a vossa família. É muito fácil falar. E deixe-lhes dizer isto. Temos muitos imigrantes em nossa igreja. E a verdade é que esta é a grande questão que muitas vezes, e eu já tenho falado isto em alguns encontros online, principalmente sempre que tenho oportunidade de falar com missionários e pastores de outras nações, a explicar o que é que se passa em Portugal? Porque muitas vezes eles dizem, mas Portugal é um campo muito árido, Portugal é um campo muito difícil, e as pessoas são muito religiosas e muito apegadas à Igreja Católica, e muito isto, muito aquilo. E eu lhes digo simplesmente, o problema não é este. Isto são apenas os frutos de um problema que tem uma raiz bastante diferente. E sabe qual é a raiz bastante diferente? É que é muito fácil falar teologia. Agora, é no dia a dia que nós vemos a verdadeira teologia das pessoas. E é isto que marca um povo que tem uma caminhada com o Evangelho de Jesus de 2 milênios. 2 milênios, sim. Existem evidências muito fortes
e não fosse a falta de tempo, o vosso pastor estudaria isto. Quem sabe quando reformar lá para os 80 e tal anos, eu pare para fazer isto. Que é estudar, porque existem evidências muito fortes de que o Evangelho chegou não apenas na Península Ibérica, mas mesmo também a Portugal, ainda no primeiro século. Ainda no primeiro século. Portanto, nós temos 2 milénios de história de Evangelho na Península Ibérica. E, portanto, nós temos 2 milénios de pessoas a dizerem: eu conheço o Senhor, eu caminho com o Senhor, eu sirvo a Jesus. E depois, no dia a dia, não funciona muito bem assim. A teologia que fala e a teologia que vive são distintas. E que isto não precisamos, se calhar, nem precisaríamos ir 2 milénios atrás. Nós temos na história recente de Portugal igrejas que vieram para cá e que diziam: não, é que nós estamos a falar o verdadeiro Evangelho. E se calhar até as pessoas diziam: olha, interessante. Os irmãos querem saber qual era a minha reação quando ainda não era crente? Quando alguém vinha falar comigo da Bíblia, falar de Deus, falar de Jesus, a minha resposta era: sim, é claro que eu gosto de falar de Deus. É claro que eu gosto de falar da Bíblia. É claro que eu gosto de falar de Jesus. Sim, eu não tenho nenhum problema em falar sobre isto. O problema começava, não era teológico. Percebam? Era muitas vezes em comportamento. E quantas vezes os irmãos aqui que já são evangélicos há mais tempo, se calhar já ouviram: ah, mas eu não vou à igreja evangélica porque as igrejas evangélicas são todas iguais. O que os pastores querem é dinheiro, é encher os bolsos de dinheiro, enganar as pessoas, aproveitar-se da fé alheia. É isto que querem fazer. E, infelizmente, meus irmãos, a realidade é que quantas vezes nós não podemos dizer que isto não é verdade. E que deixe de dizer ao irmão, à irmã, não diga, não é assim. Porque a realidade é que nós sabemos que muitas vezes é assim. Então devemos ser honestos. Honestos em dizer, e quantas vezes eu tive conversas com pessoas assim que diziam: mas o problema das igrejas é este. Eu dizia: exatamente. Percebeste exatamente o problema da maior parte das igrejas. É por isto, e nós cremos que isto é fruto de um erro teológico, de uma percepção teológica equivocada, que diz respeito a uma matéria da teologia chamada eclesiologia, que diz respeito ao governo da igreja. De que nós todos, ao termos o Espírito Santo de Deus, a palavra vai dizer que agora nós somos sacerdotes. Todos nós somos sacerdotes. Não somos como era no Antigo Testamento ou ainda nos tempos de Jesus, em que as pessoas iam ao templo porque existia uma casta de sacerdotes e que então falavam com estes sacerdotes, e estes sacerdotes é que levavam diante de Deus o sacrifício, a oração. A palavra exata para isto é mediadores. Pessoas que mediavam a relação com Deus. Só que agora já não é assim. Aquele que rendeu-se a Jesus e que tem o senhorio de Jesus em sua vida é feito por Jesus, é feito pelo Espírito Santo de Deus a viver em si sacerdote. Por isso nós cremos que o governo da igreja, falamos aqui algumas semanas disso, não é uma democracia. Porque democracia é o governo do povo. E quem governa a igreja do Senhor, então a igreja é dele, quem governa a igreja é o Senhor. Só que como que o Senhor vai fazer isto? E muitas vezes alguém que não é crente ou que não percebe muito diz: mas como que Deus vai governar a igreja? Na Bíblia não diz nada. E eu sempre uso este exemplo, não é, meus irmãos? Que é a cor da parede. Como é que... Não diz nada sobre a cor da parede. Ainda no Antigo Testamento dizia, não é? O templo, como é que devia ser, cada medida, cada coisa, mas agora não há. E como é que nós vamos decidir sobre a cor da parede da igreja então, se a Bíblia não diz nada? Porque a verdade é que nós cremos que por termos o Espírito Santo de Deus, na multidão está aquilo que Deus quer fazer. Ah, mas pastor, isto é terrível, temos que ter cuidado. Não. O que acontece é que quem tem que ter cuidado é cada um individualmente. Porque quando nos reunimos em assembleia, não o fazemos para dizer a nossa própria opinião, a nossa própria mentalidade, o nosso próprio desejo, a nossa própria inclinação. Mas o fazemos para dizer aquilo que piedosamente e com grande temor estamos a dizer que é a vontade do nosso Senhor. Imaginem um trabalhador, um escravo, porque é assim que a Bíblia diz que nós somos do Senhor, não é? Um servo
que foi enviado por seu senhor para tratar dos seus negócios em uma terra distante. E ao chegar lá, é questionado. Mas o que o seu senhor quer que faça? Imagine-se no lugar deste servo. Teria um grande temor, não é? Se eu disser a coisa errada, coitadinho de mim quando voltar. Porque quando tudo isto correr mal, o que este outro servo vai dizer, vai enviar um mensageiro a dizer, olha, o servo que enviaste é que disse-me que era esta a tua vontade. Portanto, a culpa não é minha. A culpa é dele. Ele é que disse de maneira equivocada a tua vontade. Por isto, meus irmãos, é que quando vamos a uma assembleia da igreja, por isso é que quando nos reunimos como igreja, temos que fazer com grande temor. Por isso é que toda vez que um irmão sobe aqui neste púlpito para pregar a palavra de Deus, deve fazer ainda com 10 vezes mais temor. Porque está a ensinar a palavra de Deus e deve ensinar apenas a palavra de Deus. Com grande temor. Porque ai daquele que levar um dos pequeninos do Senhor para um caminho equivocado. Por isso, meus irmãos, era muito comum que naquela altura os discípulos de um mestre fossem até seu mestre e perguntassem, mestre, como que nós podemos, de alguma forma, e então, já de maneira prática, lembram que a maneira como vivemos e agimos demonstra a nossa teologia? A oração, portanto, é algo poderoso para mostrar a teologia de alguém. E isto nos levanta algumas questões. A primeira questão é, sabes orar? Será que realmente sabes orar? Primeiramente, sabes de facto o que é orar? Porque muitas vezes pode dizer, olha, vamos orar. Mas talvez não saiba exatamente ou não perceba exatamente o que vem a ser a oração. Sabes como orar? Oras da forma correta? Ah, mas pastor, então existe uma forma correta? Bom, um discípulo de Jesus pergunta a Jesus, Senhor, como devemos orar? Nós sabemos como Jesus era. Jesus trata com amor, carinho, com cuidado. Mas quando alguém diz uma asneira, Jesus corrige. Portanto, se não fosse suposto que ele perguntasse isto, o que é que Jesus diria? Não. Na oração, o que vale é o teu coração. Foi isto que Jesus disse. Talvez já tenham ouvido isto em outro lado, não é? Quando alguém lhe disser, não, na oração o que importa é o teu coração. O que importa é a tua atitude. Diga, muito bem. E isto está onde mesmo? Em qual verso, em qual capítulo, em qual texto bíblico? E provavelmente vão apanhar um texto que vai dizer que o verdadeiro adorador adora em espírito e em verdade, não é? Que o Senhor vê é o coração e não a nossa atitude. Mas ali não está a falar de oração. Os textos que falam especificamente sobre oração, principalmente quando Jesus é questionado, Senhor, ensina-nos a orar, e nós vemos isto em todos os evangelhos, Jesus, o que faz como resposta? Ele ensina a orar. Ele diz, existe uma maneira de orar. Uma maneira que compreende, de facto, aquilo que cremos. Que cremos sobre Deus, sobre nós, qual deve ser a nossa atitude diante do que Deus fez por nós, qual deve ser a nossa atitude em oração. Vemos aqui, então, Jesus a orar. E é interessante, porque nós vimos alguns momentos cruciais em que Jesus ora. Jesus, no Evangelho de Lucas, a primeira vez que Jesus retira-se para orar, os irmãos lembram quando é? É muito marcante. Eu estou a dar uma dica. Primeira oração, muito marcante. Jesus retira-se para o deserto, onde é tentado por 40 dias e 40 noites pelo diabo. Jesus retira-se para orar. E o que acontece? É marcado o começo do seu ministério. Então, nós vemos mais à frente Jesus retirar-se para orar. Jesus retira-se para orar. E o que acontece quando ele desce? O texto vai dizer, ele desce então do monte onde havia retirado para orar, e quando ele volta, ele escolhe os 12 apóstolos. E então, agora recente, Jesus estava a ensinar, e ele agora ia de aldeia em aldeia, cidade em cidade, vila em vila a ensinar. E então Jesus vai orar. E Jesus, quando volta de orar, o que acontece? Ele diz, agora vamos para Jerusalém. Percebemos que quando Jesus ora, muda o curso. Tudo é transformado.
tudo é mudado. E então agora aqui há algo interessante. Porque nós vimos Jesus a ensinar, e nós lembramos, capítulo 9, capítulo 10, Jesus ensina os apóstolos, ele envia os 12, os ensina, aqueles outros estão a ver. No final do capítulo 9, alguns dizem que querem seguir também a Jesus. Jesus então diz, venha, e eles então afinal já não querem. Então começamos o capítulo 10, Jesus a chamar os 70 são enviados e vão, e voltam surpresos, e Jesus continua a ensinar os seus discípulos, aqueles que o seguem. Como que é a vida cristã, como que é o dia a dia, a relação com Deus, quem somos nós efetivamente diante do Senhor. Porque então lembrem-se, antes de Marta e Maria nós estudamos a parábola do bom samaritano, e lembram-se do que nós falamos? O bom samaritano, ele é um modelo para nós, porque Jesus é um modelo para nós, e Jesus é o bom samaritano. Nós somos aquele judeu espancado e deixado à beira do caminho para a morte, que nada pode fazer por si mesmo. Então o que nos resta? Orar. Percebem como existe um contínuo no texto? E então Marta e Maria, novamente, orar, estar próximo de Deus, estar próximo de Jesus, falar com Deus, ouvir do Senhor. E então Jesus vai orar. E aqui marca então um novo tempo, em que parece que as coisas começam a ganhar uma nova dimensão. E os discípulos de Jesus que veem que quando Jesus ora, aquilo que Deus faz por meio dele, Senhor, ensina-me a orar. Eu quero saber orar como o Senhor ora. Porque eu quero ser usado por Deus como o Senhor é usado por Deus. O Senhor acabou de dizer no capítulo 10, Senhor, graças te dou porque o Senhor revelaste aos pequeninos, aos bebés, aqueles que estão excluídos, os párias da sociedade. Então, ele vai dizer, ninguém conhece ao Pai senão aquele a quem o Filho o revelar. Então, Senhor, revela-nos o Pai, revela-nos como orar. Queremos aprender a orar. Meu irmão, minha irmã, talvez esta manhã tenhas a mesma sensação que eu, e deixa-lhe dizer isto. Os irmãos sabem, eu sou pastor. A verdade é que o primeiro livro de teologia, efetivamente, uma teologia sistemática que eu abri, eu tinha menos de 6 meses de convertido. O meu discipulado com o meu pastor na altura era com livros de teologia. Eu já contei isto aos irmãos, ao ponto de eu ter ido à livraria e feito o pedido de livros. Quando terminei, fui pagar, deram-me o desconto de seminarista. E eu disse então ao senhor que atendeu-me no caixa, dizer, não, mas eu não tenho direito ao desconto, eu preciso ser honesto, não é? Eu sou crente, estou a comprar livros de teologia, não posso mentir, não é? Então eu não tenho direito ao desconto de teologia, porque eu não sou estudante de teologia. Foi o meu pastor que me disse para comprar estes livros para eu estudar, e vai ser o que nós vamos usar no discipulado. Então aquele senhor sorriu e ele disse, olha, eu vou lhe dar o desconto mesmo assim, porque se estás a comprar estes livros, pronto, eu vou lhe dar o desconto mesmo assim. Mesmo não sendo oficialmente um estudante de teologia, eu vou lhe dar o desconto de igual forma, como se fosse um seminarista. E eu tinha poucos meses de convertido. E o que eu lia era esta literatura mais densa. E buscava o Senhor, e perguntava aos irmãos. Eu era discipulado por 2 líderes. Eu tinha o meu líder na minha igreja, que era o meu pastor de jovens, e eu, na universidade, eu tinha um líder que também me discipulava, que era um missionário já muito experiente, e também eu era discipulado por 2, estudava a Bíblia e lia profundamente. E isto já lá se vão mais de 20 anos. E deixe dizer, meus irmãos, quantas vezes, e esta semana, e não é só esta semana, eu já venho aqui há mais de mês, porque obviamente eu sei o que vem a seguir, não é? Eu venho a batalhar com o Senhor. Senhor, como que eu vou falar de oração? Se a realidade é que eu mesmo, quando oro, ainda questiono-me, será que eu estou a orar da maneira correta? Será que eu sei efetivamente orar? Será que a minha oração é uma oração que agrada efetivamente ao Senhor? Eu consigo olhar e pensar e olhar esta oração, por exemplo, e ok, eu entendo aqui como que deve ser, e eu repito e faço isto, e procuro ter tudo aquilo que aprendi, e de teologia, e da minha caminhada com o Senhor, mas ainda assim, eu aproximo-me do Senhor, novamente com o mesmo temor,
que falamos agora, há pouco, do temor que devemos ter quando somos a boca do Senhor diante de qual é a sua vontade, da mesma maneira, com grande temor, Senhor, eu não sei se eu estou a orar bem, eu não sei se inclusive o Senhor... E a realidade é que deixe-lhe lhes dizer uma coisa. É que há duas coisas aqui. Uma é que a primeira, por mais que aprendas e vai passar a vida inteira a orar, sempre vais orar mal. Mas pastor, então não há esperança? Não, o que eu quero dizer com isto é uma coisa muito simples, é que nós somos limitados e pecadores. Então a verdade é que nunca oraremos, e falamos aqui algumas semanas sobre isto, não é? Sobre a questão do propósito de Deus, quando falamos no envio dos 70, no começo do capítulo 10. Falamos sobre isto, de como que nós ainda... Por que Deus não nos leva, não é? Por que Deus não nos leva para o céu? Porque se agora nós não louvamos, como louvaremos no céu? Porque a verdade é que hoje, tendo a nossa carne, tendo a nossa mente, a nossa limitação, tendo ainda a nossa natureza caída que batalha contra o Espírito, a verdade é que nós quando louvamos, não o fazemos de forma perfeita. Nós quando adoramos, não o fazemos de forma perfeita. Nós quando temos comunhão com o irmão ou com Deus, não o fazemos de forma perfeita. Nós quando oramos... não o fazemos de forma perfeita. Então por que Deus não nos leva? Porque Ele tem um propósito e um plano para nós aqui. Para testemunharmos dele aqui, para aqueles que ainda não o conhecem. Mas a realidade é esta, é que nós não oramos ainda de forma perfeita e a verdade é que Deus está a trabalhar em nós a santificação, o processo de santificação que começa assim que recebemos a Jesus, mas a verdade é que nós só seremos plenamente glorificados quando chegarmos na glória. E então, por isso, nós podemos ter a convicção, de facto, nunca será perfeita a tua oração. Mas podemos, por outro lado, ter a tranquilidade, porque o Senhor Jesus promete que o Espírito Santo, Ele intercede por nós. E Ele intercede por nós por meio de gemidos inexprimíveis. Isto não tem a ver com línguas estranhas ou língua de anjos. Tem a ver, e para mim esta frase é pura poesia. No sentido de que o que ele está a dizer é que o Espírito Santo, quando nós oramos por algo, ele apanha a nossa oração e ele diz assim, Senhor, e talvez os irmãos, quem tem filhos sabe como é que é. Porque tem filhos maiores, filhos mais pequenos, filhos que às vezes são mais eloquentes, sabem explicar melhor as coisas, outros que não sabem explicar tão bem. No nosso caso, então, é muito claro, não é? O Álvaro já é muito mais velho do que as meninas. As meninas, obviamente, têm mais dificuldade, às vezes, em explicar qualquer coisa. E o que muitas vezes o Álvaro faz? Ele intercede por elas. Ele vem e diz, não, pai, é que o que aconteceu foi isto, isto e isto. O que ela está a querer, o que ela quer é isto, isto e isto. Ah, ok, então está bem, então pode. Que se calhar, se fosse apenas elas a pedirem, nós diríamos não, porque nem percebemos muito bem. Mas ele vem e explica-nos e diz, olha, afinal é isto, o que aconteceu foi isto, o que elas querem é isto. Ah, ok, então com calma conseguimos. Então o que o Espírito Santo de Deus faz é que ele apanha a nossa oração limitada, que tem ainda a inclinação do nosso pecado, a nossa insatisfação com coisas que nós não deveríamos estar insatisfeitos, um pedido por algo que não deveríamos estar preocupados com isto porque Deus já está a cuidar, ou mesmo que não é aquilo que é para nós ou não é aquele o nosso caminho. E o Espírito Santo o que ele faz, ele intercede por nós. Mas ele não intercede por nós como alguém que intercede friamente, indiferentemente, de forma distante, fria. Mas ele intercede por nós por meio de gemidos inexprimíveis. E deixe-me lhes dizer uma coisa. Eu uso este exemplo muito e eu brinco um bocado sempre que falo de como que funciona o discipulado em nossa igreja. Porque eu, sendo homem, eu sou limitado. E o que é que eu quero dizer com isto? É que eu percebo muito pouco, e muito pouco eu estou a ser generoso comigo mesmo. Se tiverem dúvida, podem perguntar para a minha mulher. Eu percebo nada de mulheres. Eu não percebo nada. Eu quero dizer com isto é que às vezes existem situações que acontecem e que eu, sendo homem, digo, isto é frescura. E que se calhar uma irmã viesse ter comigo a dizer, pastor, olha, eu estou a passar por isto, eu ia ouvir, claro, ia ouvir atentamente, mas no meu coração eu ia dizer, não é para tanto, não é? Isto não é para tanto. E talvez fosse esta a minha reação. Mas quando a irmã vai conversar com a Andressa, minha mulher, e fala com ela,
ela consegue dizer: eu consigo sentir a tua dor, é verdade. Isto é realmente muito mal. Vamos orar por isto, vamos trabalhar com isto. E quando a Andressa vem falar comigo, e ela conta uma história, e ela, no meu olhar, percebe que a minha reação é esta, dizer: isto, se calhar, não é para tanto, não é? Ela mesma vira-se a mim e diz: amor, olha, sei que não consegues perceber, mas confia em mim. E isto é mesmo sério. E então, porque é ela a dizer, e porque eu a conheço, porque confio nela, eu digo: ok, é sério. Não consigo perceber o porquê que é sério, mas é sério. Não consigo perceber esta magnitude. Ok, é sério, mas também não é para tanto. Mas ok, é para tanto. Não consigo perceber, mas é. E a maneira que eu percebo o que acontece é exatamente esta. É que o Espírito Santo está de tal maneira profundamente envolvido e desejoso conosco e com o Pai, que quando ele se aproxima do Pai, e muitas vezes nós gostamos de achar que ele vai dizer assim: Senhor, dá a ele aquilo que ele quer, por favor. É isto, não é? Eu costumo dizer, normalmente aos meus discípulos, eu digo que é o contrário. Dizer assim: Senhor, tem pena dele que está a pedir isto. Ainda não aprendeu que não é isto que é importante. Muda o coração dele. Por isso é que às vezes oramos a pedir alguma coisa, seja o que for, e esta coisa não acontece. Deus não está a ouvir. Deus está a ouvir. Tenha certeza que Deus está a ouvir. Talvez não esteja a responder da maneira que gostas. Talvez porque a maneira como ele está a responder é que teu coração precisa ser transformado. É de que não precisas efetivamente daquilo que estás a pedir. Que o caminho que estás a tomar, ele está a fechar todas as portas para que não tomes aquele caminho e tome outro. Porque o Espírito Santo está a dizer: ai meu Deus, que ele não consiga este trabalho. E nós estamos ali: Senhor, eu quero tanto este trabalho. E o Espírito Santo não dá o trabalho para ele. Como uma mãe, não é? Imagina uma mãe, um pai, que está a ver o seu filho ir num caminho mau. E o filho, às vezes os pais, chega numa idade, não é? Outro dia desse ainda falava com a irmã Ana, dizer o Filipe. E o Filipe já é um homem, não é? E já está a viver agora em Lisboa. E a irmã a dizer: olha, agora já não consigo. Tem coisas que ainda se calhar vou puxar a orelha dele, mas tem coisas que já não dá. E então, eu imagino que muitas vezes a oração dos pais é: Senhor, mete juízo naquela cabeça. Senhor, ajuda a decidir melhor. Senhor, fecha as portas para que não vá por ali. Eu não tenho como fazer nada. Se eu disser, não adianta. Eu já disse, mas não adianta. Continua aí neste caminho. Que o Senhor feche as portas. Percebem? E é o Espírito Santo ao interceder por nós, ao falar com Deus em nosso nome. Ele o faz da maneira correta. Então nós não precisamos estar preocupados. Sim, então posso orar de qualquer maneira que serve? Também não. Mas eu não preciso estar extremamente preocupado em que a minha oração não está correta e por isso Deus não me vai ouvir. Deus me vai ouvir. E nós vamos perceber rapidamente o porquê. Porque quando Jesus começa a ensinar a orar, então, a este discípulo, ele começa, e os irmãos fiquem tranquilos, não vamos ver a oração toda hoje. Obviamente não teremos tempo disto, senão saímos daqui no culto da noite. Ele começa por dizer: Pai. E então Jesus ensina: quando orardes, dizei Pai. E é muito interessante, porque eu vou começar aqui por coisas menos, se calhar toda vez que os irmãos ouviram alguma coisa, uma pregação sobre isto, ou alguém a falar sobre isto, vão diretamente para o lado da afetividade. Ao dizer: percebem? E olha como é. E isto também nós vamos lá ter. Mas eu quero começar por um lado distinto. De que a primeira coisa é que quando nós oramos, ao dizer Pai, tem a ver com endereçamento. Que todos vós, mesmo os mais antigos, se calhar ainda aprenderam como eu, não é? Na escola. Quando vai escrever uma carta, tem o remetente, que és tu, e tens sempre que meter o destinatário, não é? Para quem é esta carta? Precisas meter o nome. Não adianta meter só a morada para onde a carta é e mandar uma carta e não dizer em lado nenhum para quem que a carta é. Não, isto não faz sentido algum, não é? Então eu preciso sempre dizer para quem. Eu preciso endereçar e dizer para quem é esta carta.
E o que Jesus aqui está a ensinar é que o endereçamento para quem nós oramos, com quem estamos a falar, é com o Pai. Nós oramos a Deus, mas não oramos às três pessoas da Trindade. Percebem? Nós não oramos a Jesus, nós não oramos ao Espírito Santo, nós oramos ao Pai. Primeira coisa que Jesus nos ensina é que quando forem orar, orem ao Pai. E porque nós vamos perceber e vamos aprender que quando nós oramos, nós fazemos exatamente isso, nós oramos ao Pai, por meio do Espírito Santo, em nome de Jesus. A Trindade está presente na nossa oração, mas com quem estamos a falar, com quem estamos a tratar, é com o Pai. O Espírito Santo nos ajuda, é por meio dele, é porque ele vive em nós e nós falamos com Deus e no poder do Espírito Santo, portanto, em nome de Jesus, porque Jesus nos possibilita, e também vamos falar sobre isto, mas nós oramos ao Pai, estamos a falar com o Pai. Lucas 10, 21, 22. Naquela hora exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, ninguém sabe quem é o Filho senão o Pai, e também ninguém sabe quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Oramos ao Pai, porque Jesus nos revela o Pai. E aqui Jesus inaugura uma coisa que é, nós, quando oramos, Jesus quando ora, ora ao Pai. Mas, obviamente, se Jesus não tivesse nos ensinado a orar, Pai, a verdade é que eu diria aos irmãos, tenham cuidado. Por quê? Porque uma coisa é Jesus a orar, outra coisa sou eu. Bastante diferente. Mas como Jesus nos ensina, o que Jesus está a dizer é, o meu Pai, que eu revelo a vocês. Lembra que acabamos de dizer, o capítulo 10 e o capítulo 11 não estão separados? Acabamos de ler um texto do capítulo 10. O Pai que eu revelo a vocês, o Pai a quem eu oro, o Pai que eu conheço e que conhece a mim, quando forem falar, falem com Ele. Falam diretamente com Ele. Assim como eu falo com Ele, podem falar com Ele. Portanto, primeira coisa que aprendemos, saiba para quem está a orar. Saiba com quem está a falar. É a primeira coisa que eu preciso saber antes de orar. A segunda coisa é que quando nós oramos, nós falamos diretamente com o Pai. E, portanto, ao orar, nós não precisamos de mediadores. Nós não precisamos pedir que outros intercedam por nós. Senão, na medida, obviamente, como igreja, em que devemos interceder uns pelos outros. Se precisamos interceder, orar uns pelos outros, precisamos saber o pedido do outro para orar por ele. Então nós podemos dizer, olha, ore por mim, está tudo bem. Não porque eu não consigo eu mesmo orar por mim, mas porque nós percebemos que a prática da vida em comunidade é a vida de oração uns pelos outros. Quando foi a última vez que perguntaste a algum irmão ou alguma irmã aqui da igreja, olá, então, como é que estás? Como é que eu posso orar por si? Ah, pastor, mas é que é muito rápido e é só no domingo. Então, quando o culto acaba. Será que nós não podemos? E eu vou estimular os irmãos hoje a fazerem isto. Ah, mas eu vou fazer só porque o pastor falou? Sim, está tudo bem. Não há nenhum pecado em fazer só porque o pastor falou. Antes de ir embora hoje, os homens perguntem a um outro irmão, como é que eu posso orar por si? As irmãs perguntem a uma outra irmã, como posso orar por si esta semana? E ore. Não porque nós não podemos orar por nós mesmos, mas porque a vida em comunidade pressupõe também este cuidado e este carinho e oração mútua. Mas eu não preciso de mediador. Eu não preciso que alguém esteja entre
eu e Deus, para que eu apresente a esta pessoa, e esta pessoa então, como está mais próxima, como conhece mais a Deus, como é mais santa, como é mais ouvida por Deus, então eu peço a esta pessoa, porque então a esta pessoa Deus vai ouvir. Eu tenho orado por aquele trabalho e até agora não aconteceu, mas eu vou pedir a irmã Dina, e olha, agora vai. Deus vai ouvir a oração dela e agora vai. Isto não existe. Pelo contrário, Jesus, quando ensina, percebam, Jesus diz, quando orarem, façam assim: Pai. Quem está entre si e o Pai? Ninguém. Estás a falar diretamente com o Pai. Não precisas de mediador algum. Não precisas de ninguém a mediar, medir, dizer, interceder por si. E então, não precisamos orar e nem precisamos pedir a santos. Homens que certamente, deixe-lhes dizer isto, homens que em sua maioria de facto conheciam a Deus, andavam com Deus e honravam a Deus. Sim. Mas que mortos nada podem fazer. Ah, mas pastor, eu oro para este santo, eu oro para esta santa, porque era uma santa de Deus, porque era um santo de Deus. Sim, de facto eram. Mas orar para um santo, para uma santa, é orar para um morto. Para alguém que já não pode ouvir, alguém que nada pode fazer. Isto não só é uma heresia, como é uma abominação diante do Senhor. Por quê? Porque o Senhor Jesus diz, quando orarem, Ele não diz quando orarem, olha, podem orar assim. Quando orarem, sempre que quiserem falar com Deus, podem falar diretamente. Mas também, pronto, podem orar a alguém mais próximo. Quando orarem, nunca levem o vosso pedido, porque vocês são muito maus. Procure sempre alguém que é mais santo do que si, para que esta pessoa ore, para que a oração chegue mais rápido. É isso que Jesus diz? Não! Jesus diz, quando orarem, digam, Pai. São filhos. São filhos. Podem chegar diretamente, não precisam de mediadores. Hebreus 10, 19, 23. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu. Isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com a água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. O véu foi rasgado, e ele vai comparar aqui, o véu rasgado é o corpo de Jesus, quebrado, rompido, para que agora possamos entrar no Santo dos Santos. Lembram-se? Entrava-se no Santo dos Santos uma vez ao ano, apenas o sumo sacerdote, depois de toda uma purificação. Agora nós temos acesso ao Santo dos Santos, onde a presença do Pai está. E podemos, ao orar, dizer, Pai, sem mediadores. Essa é a segunda coisa que aprendemos. Saiba que não precisas de mediadores. Porque Jesus, Ele é o único mediador. Por isso oramos em nome de Jesus. Mediador no sentido de que, por seu sacrifício, nós podemos chegar na presença de Deus. Nós não oramos, Jesus, fale-se, faz favor com o Pai. Nós oramos, Pai. O fazemos em nome de Jesus, porque nele nós temos acesso ao Senhor. Efésios 2,18. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Temos acesso ao Pai em Cristo Jesus por meio do Espírito Santo. 1 Timóteo 2,5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Portanto, meus irmãos, que me desculpem aqueles que nos ouvem, inclusive,
Pode ter alguém que veja depois na internet, os irmãos sabem que nós colocamos a pregação na internet. Desculpe-me, mas a verdade que a palavra de Deus é clara em dizer é que há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Nenhum outro homem é mediador. Não há santo, não há santa, não podem. Estão mortos, incapazes de fazer qualquer coisa. Só Jesus é mediador entre Deus e os homens. Portanto, quando oras a um santo ou uma santa, não apenas é ineficaz, como ainda agride a santidade do Senhor, porque o Senhor já ensinou que nós não devemos orar a ninguém, senão a Ele, em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo. Portanto, a terceira coisa que nós aprendemos é esta. Saiba que Jesus é o único e suficiente mediador. E então, algo interessante que Lucas nos apresenta é que ele não diz, quando orarmos, orem assim, Deus Pai de Jesus. Quando orarem, orem Deus Pai de Jesus. É assim que ele diz para orar? Não. Ele diz simplesmente Pai. Não como uma comparação com nossos pais, e deixe dizer, eu sei que muitas pessoas às vezes têm dificuldade em ver Deus como Pai, e olha, vivemos numa sociedade tão maluca que agora já dizem, e eu já ouvi, eu não estou a brincar, eu e a Andressa é minha testemunha, ainda bem, nós já ouvimos um senhor que se auto-intitula pastor, e eu só consigo dizer assim, não consigo dizer de outra maneira, os irmãos me perdoem, que se auto-intitula pastor, porque efetivamente não é. Em um casamento que realizava dizer Deus Pai, Deus Mãe. E já vemos pessoas a dizerem que até o contrário, dizendo, não. Pai nada. Porque pais são maus. Mãezinha é que é boa. Portanto, Deus Mãe. Sabe por quê? Por uma questão muito simples de resolver. Quer dizer que a sua experiência com pais não é legítima? Pelo contrário. Deixa eu dizer isto. Nós vemos isto e no mundo temos muitos. E eu vou dizer uma coisa. Não são muitos pais que são maus. São todos. Todos os pais são maus. A surpresa é que as mães também. Todas as mães são más. Aí, agora tocou numa coisa que o pastor agora... Vamos fazer ali um piquete a próxima semana à porta da igreja. Todos os pais são maus e todas as mães são maus porque são pecadores, falhos, limitados. E eu estou a dizer, mesmo aquele pai que ama, mesmo aquela mãe que ama, que cuida, que faz o seu melhor. Meus irmãos, ontem estávamos no centro comercial ao fim do dia. E então as crianças começaram a correr ao redor de mim. A Andressa entrou em uma loja, eu fiquei com as crianças e disse, calmem-se, parem de correr. E nós falamos por quê? Porque nós queremos cuidar, sabemos que ao correrem pode acontecer um acidente, não é? Até que então, repentinamente, eu ouço um barulho. Tum! E eu olho para o lado. E o que aconteceu? O Álvaro e a Laura estavam a brincar de apanhada e a correrem. E então, à frente de uma loja, a montra continuava para a porta, sem que houvesse nenhuma marcação. O piso era igual ao piso da entrada e então a Laura não viu o vidro. Porquê? Porque nessa da apanhada estava a correr, quando olhou repentinamente, obviamente quem olha repentinamente na direção de um vidro limpo, translúcido, em um sítio onde era suposto não ter vidro, onde não tem nenhuma marcação, não consegue perceber o vidro. E o que aconteceu, coitadinha? Deu com a testa no vidro. Graças a Deus não aleijou-se mais. Aleijou-se, fez ali um galinho, metemos gelo. Mas o susto foi enorme. André estava na loja, ouviu, e a senhora da loja veio logo a correr, aconteceu alguma coisa. E nós oramos e agradecemos ao Senhor. Senhor, obrigado porque o vidro não partiu-se todo em cima dela, porque a força com que bateu, ui. Eu sou um mau pai. Porque era suposto eu ter evitado que isto acontecesse. Se calhar eu devia ter apanhado pelas orelhinhas antes, não é?
Eu disse uma vez, não corram. Não continuar a correr, apanhava pelas orelhas. Então o que é que as pessoas em volta iam dizer? Ia, que mau pai. Sabe, não há por onde correr. Vamos ser maus pais. Assumam isto. Eu sou um mau pai. Pronto, agora estou relaxado para ser um mau pai, o melhor mau pai que consigo ser. Mas porque eu conto que melhor do que eu, infinitamente superior a mim, é Deus, o Pai. E que é Ele que cuida e que impediu que aquele vidro partisse. Que impediu que o óculos dela partisse. Que impediu que ela se alejasse de uma maneira mais séria. Porque Ele não descansa, Ele não dorme, Ele está sempre a cuidar. Mesmo nas nossas limitações, mesmo nas nossas dificuldades. Portanto, meus irmãos, saiba que quando está a orar não ao teu pai. Porque talvez tenha uma dificuldade com o pai por conta do teu pai, por conta do pai do teu pai, ou o pai da tua mãe, ou por conta do pai do teu amigo que conheces que fez algo terrível. Mas não estás a orar a este pai, a estes pais. Estás a orar ao pai de Jesus. Neste sentido, estás a orar ao Pai de Jesus, o Pai perfeito. Não é o teu pai, não é qualquer pai, é o Pai. Romanos 8,15. Porque não recebeste um espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Saibas que oras ao Pai de Jesus. E quando vemos Jesus dizer, quando for orar, ore Pai. Jesus poderia dizer tantas coisas, não é? Tantos nomes de Deus que nós temos no Antigo Testamento, mas Ele diz, ore assim, Pai. Isso nos diz muita coisa, nos ensina muita coisa sobre a natureza e o caráter de Deus. Porque Deus, obviamente, já é referido no Antigo Testamento como Pai. Só que sempre que Deus é referido no Antigo Testamento como Pai, Ele vai dizer Pai de uma nação, nosso Pai, de forma comunitária, de forma coletiva, de forma corporativa, nunca individualmente. No Antigo Testamento, Moisés não ora Deus meu Pai. Ou quando ele vai referir-se a Deus, ele não fala Deus o meu Pai, disse que eu falasse-vos assim. Não, Deus o nosso Pai. É sempre falado de maneira coletiva e corporativa. Mas Jesus, quando ensina, Ele ensina a hora assim, Pai. Agora eu posso orar no secreto do meu quarto, no meu coração, e posso orar a Deus e dizer, Pai. E ao orarmos a Deus, a dizer, Pai, nós vemos e percebemos a Deus, primeiramente como o nosso Criador. Pai, como aquele que deu origem à nossa vida. No princípio criou Deus os céus e a terra, Gênesis 1:1. E então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, Ele soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Gênesis 2:7. Pai, como aquele que é a origem, é a nossa fonte, é a nossa origem, é aquele que nos deu vida, aquele que nos criou, aquele que nos fez. Portanto, quando orares, saiba que está a falar com Deus, Deus Pai, o Pai de Jesus, mas também que é aquele que o criou. Ou como o rei David vai dizer, aquele que entreteceu ainda no ventre da tua mãe. Com as próprias mãos fez. Quando ele diz Pai, nós podemos lembrar de Deus como nosso sustentador. Hebreus 2:10, porque convinha que aquele cuja causa e por quem todas as coisas existem. Não é só por aquele que fez todas as coisas, mas Ele é a causa e por quem todas as coisas existem, continuam a existir. Se eu soltar esta paleta, ela vai cair. Porque Deus continua a ser Deus. E Ele continua a manter e fazer com que assim seja. Porque na hora em que Deus quiser que eu soltar esta paleta, ela flutue, assim será. As coisas existem e continuam a existir e ser como são, porque Deus as mantém assim.
Por enquanto. Porque sabemos que no último dia, então, Ele fará todas as coisas novas. Mas saiba quando orares, que está a orar aquele que sustenta todas as coisas, aquele que mantém todas as coisas no lugar, aquele que mantém a ordem do universo. Quando orar e quando oramos Pai, somos relembrados de que Ele é o Pai provedor. Salmo 23, 1-3. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor de seu nome. Tudo o que temos, temos porque Deus é que nos deu. Não existe nada. Lembram que eu falei que a nossa teologia é mostrada quando nós oramos? Tudo que nós conquistamos, não conquistamos pela nossa força, mas porque Deus é que nos deu. Nada que temos, temos porque foi o nosso esforço, o nosso suor ou o nosso trabalho. Mas porque Deus é que nos deu e nos abençoou assim. Se temos sombra, se temos pasto, se temos água, é porque o nosso bom pastor nos tem guiado num caminho em que nada nos falta. E quando nos falta água, ou pasto, ou sombra, é porque o nosso bom pastor nos tem guiado pelo caminho que precisamos ser guiados para aprendermos e sermos mais parecidos com Jesus. Porque é Ele que mantém todas as coisas como são, e é Ele que nos dá todas as coisas. Portanto, saiba orar que oras aquele que provê tudo o que tens. E também somos lembrados pelo Salmo 4:8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Porque quando oramos, Pai, nós sabemos que é o protetor. As crianças em casa já sabem. Qualquer situação que apareça ou que tenha um risco iminente, quem vai ver o que se está a passar, quem se põe à frente, quem vai tentar resolver a situação é a mãe, não é? Não. É o pai. Ouvimos um barulho, há uma situação, há alguém, ou parece que... Quem é que vai resolver a situação? É o pai. O pai é que nos mantém em segurança e nos protege. Se o mal não nos atinge, se o mal não nos... Porque às vezes o mal pode atingir. Mas se o mal não nos consome a vida, e este é o limite, percebem? Porque vão ler Jó e vão perceber que em tudo Jó é tocado, menos a vida. A sua saúde, sua família, seus bens, tudo é arrasado. A única coisa que não lhe pode tirar é a vida. Se não somos mortos pelo mal, é porque Deus é que assim nos tem poupado. Mas como Sadraque, Mesaque e Abednego vão dizer, não é? Ainda que o mal me mate, ele terá matado porque Deus escolheu aquele dia para ser o dia em que nós nos vamos encontrar. E nós temos irmãos em Cristo que vivem em lugares e que são perseguidos e que são muitas vezes mortos e que estão ali com armas ou facões ou espadas nas suas gargantas, de joelhos, a serem oprimidos e serem pedidos que neguem a Jesus. E quantas histórias nós já ouvimos de mães e pais a dizerem para seus filhos: filhos, não se entristeçam, não chorem, porque ainda hoje vamos estar com o nosso Senhor. Estes homens podem tentar nos matar, mas tudo o que eles conseguem fazer é tirar a vida desta carne. Mas não podem nos tirar a vida em Cristo, e ao tirarem a vida, o que nos estão a fazer é nos enviar direto para os braços do Pai. Percebem como a nossa teologia pode ser demonstrada na oração? Como nós oraríamos diante de uma situação destas? É o Senhor quem nos protege. É o Senhor quem cuida de nós.
Ele é a fonte de todas as coisas, de sabedoria, de afeto, de ajuda, de socorro. Salmo 32:8, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Isaías 49:15, acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Uma mãe não se esqueceria do fruto do seu ventre que está a mamar. Mas ainda que se esqueça uma mãe do seu filho, eu nunca me esquecerei de ti. Eu que o aconselho, eu que o cuido, eu que lhe dou afeto, eu que o guardo. Eu que não me esqueço de ti. Saibas que oras aquele que cuida de ti todo o tempo. Isto porque em Cristo Jesus fomos adotados por Deus. Porque não recebeis o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção baseado no qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Saibas que está a orar aquele que o adotou e que ao olhar para si como resposta a este começo de oração a dizer Pai, a sua resposta é sim, meu filho amado, sim, minha filha amada. O que queres? O que traz aqui hoje? Lembram-se que eu falei no começo que os mestres ensinavam seus discípulos a orarem. E a verdade é que cada oração de cada mestre era uma forma de um distintivo entre o que este mestre ensina, o que ele ensina que é o mais importante, ou o que é prioridade, ou aquilo que é o maior valor, aquilo que devemos estar, se calhar, mais atentos. E nesta oração, isto estava expresso. Então, obviamente, a oração dos discípulos de um mestre era uma, dos discípulos de outro mestre era outra. Por isso, este discípulo de Jesus diz, Senhor, ensina-nos como João ensinou os seus discípulos a orarem. Os distintivos dos discípulos de João. Quais são os distintivos? O que é que nos diferencia? O que é que, de facto, o Senhor ensina que é o Senhor que ensina e que é o mais importante e que é o essencial e que é aquilo que devemos fazer, é aquilo que devemos ver, é o que devemos estar atentos. E então nós percebemos aqui o primeiro distintivo. O distintivo de que a oração ensinada por Jesus é a oração ao Deus cujo coração está perto do seu povo como o coração de um pai. Sabes orar? Por isso, esta manhã decidi ir além do óbvio que normalmente vão, não é? De que, porque Deus nos ama e porque Ele cuida de nós e Ele é o Pai, Ele é o Paizinho. Mas o que isto significa? E os irmãos perceberam aqui muitas diferentes dimensões do que significa quando dizemos Pai. Que o Senhor nos ajude a quando oramos a Ele, a quando dizemos Pai, que não o façamos simplesmente porque nos disseram que é assim que deve orar, mas que possamos perceber a profundidade de quando oramos e a riqueza de quando oramos, podermos abrir as nossas bocas e orar ao nosso Deus, mais do que a dizer, ó meu Deus, ó meu Senhor, e dizer os nomes de Deus, mas que podemos começar a nossa oração a sermos nós recordados, porque não é Ele que precisa ser recordado, somos nós. Quando nós
oramos e começamos a oração a dizer Pai, não estamos a recordar a Deus de que Ele é nosso Pai, que somos filhos e, portanto, merecemos e devemos estar ali, que Ele cuida da nossa oração como cuida da oração de um filho. Mas quando começamos a oração a dizer Pai, é para nos lembrar com quem estamos a falar e de que o podemos fazer com confiança, de que estamos a orar. Sim, ao Senhor, Deus de todas as coisas, Criador de todas as coisas, mas ao meu Criador. Sei que estou a orar a Deus o Pai. Eu sei que não preciso de mediadores, porque eu sei que Jesus é meu único suficiente mediador. Porque eu sei que eu oro não ao meu Pai limitado, o meu Pai imperfeito, mas eu oro ao Pai e Senhor de Jesus Cristo, também agora meu Pai. Porque eu sei que eu oro àquele que me criou e por isso me conhece profundamente, aquele que me sustenta e todas as coisas ao meu redor. Eu sei que eu oro àquele que provê todas as coisas para mim. Eu sei que eu oro àquele que me protege para que eu não seja esmagado. Eu sei que eu oro àquele que cuida de mim o tempo todo. E eu sei que eu oro àquele que olha para mim e me diz, meu filho amado, minha filha amada. Portanto, quando orarem, digam assim, Pai, oremos ao Pai.